Muito bem, senhoras e senhores, temos aqui mais alguns exemplos, tá? Pra gente fechar essa parte aí da prática e depois a gente já introduz o assunto das orações subordinadas adjetivas. Então, façam aquele mesmo esquema, resolvam antes esses 4 casos e só depois assistam ao vídeo para vocês terem acesso ao gabarito. O nosso primeiro exemplo é esse aqui. Saia agora porque estou mandando. Gente, facílimo, né? O próprio verbo daqui, ó, essa locução verbal estou mandando, já deixa muito claro que aqui eu tenho uma ordem. E olha outra forma de ver que aqui eu tenho uma ordem. Verbo no imperativo. Então, eu tenho 2 orações. Olha o primeiro verbo, saia. Olha a locução verbal, estou mandando. Separo estas orações. Aqui está a minha conjunção. Analisando a primeira oração, ela está completa sintaticamente. Esse verbo é um verbo intransitivo, VI. E o agora é um adjunto adverbial de tempo. Joia? E aqui, sujeito oculto, estou mandando, locução verbal, que funciona como verbo intransitivo, VI também. Então, as 2 orações estão completas sintaticamente. Faz aquilo que eu te falei, tenta substituir toda essa oração aqui por isso. Saia agora isso. Tá vendo que não faz o menor sentido? Então, essa aqui não é uma oração subordinada substantiva. Portanto, nós temos aqui 2 orações coordenadas. Olhando para a primeira, eu tenho conjunção? Não. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Olhando para a segunda, eu tenho conjunção? Sim. Então, ela é uma oração coordenada sindética. E qual é o papel? Qual é o valor semântico dessa conjunção? Ora, se aqui eu tenho uma ordem, o que eu faço? Na seguinte oração, eu justifico esta ordem. Quem faz isso? Orações coordenadas sindéticas explicativas, tá? Então, essa segunda é uma oração coordenada sindética explicativa. Vamos ao nosso próximo exemplo. Estudou muito, portanto, passou. O que eu faço? Grifo os verbos, estudou e passou. Separo as minhas orações. Circulo a minha conjunção, tento substituir esta oração todinha por isso, estudou muito isso. Não tem sentido. Então, agora eu sei que eu tenho 2 orações coordenadas. Veja, oração coordenada assindética, OCA, porque aqui eu não tenho síndeto. Aqui eu tenho esse síndeto, lembra? Portanto, logo, assim, dessa maneira, é um síndeto que tem qual valor semântico? Conclusão. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. Não é isso, galera? As conclusivas, elas não nos permitem uma inferência em relação a algo que foi dito na oração anterior. Então, se alguém estuda muito, infere-se, eu posso deduzir que essa pessoa realmente vai passar. Então, é isso que a conclusão semanticamente significa. Uma inferência. Diante dessa ideia de estudar muito, eu consigo concluir que alguém vai passar. Tudo bem, galerinha? Vamos lá, o nosso próximo exemplo. Olha só. Só lhe interessava uma coisa, que ele a amasse. Primeiro passo, eu vou grifar os verbos. Primeiro verbo, interessava. Segundo verbo, amasse. Segundo passo, eu vou separar as orações. O que eu procuro para separar orações? Conjunção ou pronome. Aqui eu tenho uma conjunção. Circulei essa conjunção, separei as orações. Vou tentar ver se eu consigo substituir toda esta oração aqui por qual palavra? Isso, disso, nisso, esse, desse, etc. Vamos ver se dá certo? Só lhe interessava uma coisa. Isso. Olha como deu certo. Então, eu já sei que essa aqui é uma oração subordinada substantiva. Resta saber agora qual é a função sintática que ela exerce dentre aquelas 7 possibilidades de funções sintáticas que eu já apresentei a vocês. Então, vamos analisar a primeira oração. Só lhe interessava uma coisa. Está aqui o verbo. Está aqui o verbo, tá? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito desse verbo? Uma coisa, galera. O sujeito é uma coisa. Uma coisa interessava a ela somente, ou a ele. Tá? Então, vamos lembrar que esse pronome aqui, ele não pode exercer a função de sujeito. Eu já te expliquei isso. Então, o meu sujeito está aqui, uma coisa. Interessava, verbo transitivo indireto. Uma coisa interessava a quem? A ele. O lhe é objeto indireto. Então, ó, na primeira oração eu já tenho sujeito
eu já tenho um verbo transitivo indireto e eu já tenho um objeto indireto. Não está faltando nem sujeito, nem objeto indireto. Se o meu verbo é um verbo transitivo indireto, claro que eu não vou poder ter um objeto direto aqui nessa oração. Aí cai naquele caso que eu falei, né, gente? Olha só, essa oração aqui, que ele a amasse, é uma oração que explica o que é essa tal de uma coisa. É essa oração que enumera o que é essa tal de uma coisa. Quem faz isso? O aposto. Então, esta segunda oração aqui é uma oração subordinada substantiva apositiva. E a primeira oração, oração principal. Qual é o nome desta conjunção aqui, galera? Conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante. Beleza? Ou simplesmente conjunção integrante. E aqui, saia agora, porque estou mandando esta conjunção, conjunção coordenativa explicativa. E essa conjunção, portanto, conjunção coordenativa conclusiva. Muito bem, meninos e meninas, para a gente fechar, a nossa última frase é essa aqui. A garota não disse não, nem disse sim. Qual é o primeiro passo? Grifar os verbos. E eu tenho dois verbos idênticos, né? Disse e disse. Então, eu tenho duas orações. Separo estas orações, procurando sempre uma conjunção ou um pronome. Nesse caso, uma conjunção. Separo. A primeira oração está aqui. A garota não disse não. Vou tentar substituir esta segunda oração por isso. A garota não disse não, isso. Deu certo? Lógico que não. Então, isso aqui não é uma oração subordinada substantiva. Então, eu estou diante de um período composto por coordenação. E aí, vamos analisar, dentre aquelas 5 possibilidades de orações coordenadas, em qual delas este período se encaixa. Olhando para a primeira oração, percebam, eu não tenho síndeto. A garota não disse não. Eu não tenho síndeto, então é uma oração coordenada assindética. Olhando para a segunda oração, eu espero que você se recorde que a palavra nem é uma conjunção. É uma conjunção que tem valor de adição. Ela soma ideias, ela soma eventos, ela soma informações. Só que ela soma eventos, soma informações na negativa. O nem é uma conjunção aditiva negativa. Olha como ela está somando ideias negativas. A garota não fez isso, nem fez aquilo, né? Então, aqui está a minha conjunção aditiva. Logo, como é que fica a classificação desta segunda oração? Oração coordenada sindética, porque tem síndeto. Este é o síndeto. Aditiva. Por quê? Porque o valor semântico dessa palavra é um valor de adição. Tudo bem, galerinha? E aí, classifique essa conjunção aqui. Ela é uma conjunção coordenativa aditiva. Joia, gente? Então, nós passamos aqui, até o finalzinho do bloco anterior, e mais o início desse bloco, passamos aqui por, salvo engano, 12 exemplos aí para vocês colocarem em prática de acordo com o que nós vimos até então. Fechamos essa parte de orações coordenadas e de orações subordinadas substantivas. Vamos passar agora à análise do segundo tipo de orações subordinadas, quais sejam orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. As primeiras informações sobre elas. Recebem o nome de orações subordinadas adjetivas, porque exercem funções sintáticas tipicamente exercidas por adjetivos. Os adjetivos, nós já vimos no módulo 4, os adjetivos eles podem exercer uma destas duas funções sintáticas, ou predicativo ou adjunto adnominal. Ocorre que, diante de um predicativo oracional, eu terei uma oração subordinada substantiva predicativa, como já foi mostrado para vocês. Diante de um predicativo, eu terei como classificação uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, se o adjetivo pode exercer função de predicativo ou de adjunto adnominal, se quando eu tenho função de predicativo eu tenho uma oração subordinada substantiva, qual é a conclusão a que eu posso chegar? Que para que eu tenha uma oração subordinada adjetiva, eu só posso ter a função de adjunto adnominal.
Você tem que lembrar lá do módulo 4 que os adjetivos podem exercer duas funções sintáticas, predicativo ou adjunto adnominal. Se for uma oração com função de predicativo, ela recebe o nome de substantivo, ela foi classificada como substantivo. Então, a única função sintática que sobra é o adjunto adnominal. Portanto, todas as orações subordinadas adjetivas, todas elas exercem a função sintática de adjunto adnominal. Todas. E aí, recorte-se lá do módulo 4. O que o adjunto adnominal faz? Caracteriza. Ele vai indicar uma característica a um termo da oração principal. Se não pensarmos em orações, vamos pensar em um período simples. O adjunto adnominal, ele indica uma característica de um nome, de um substantivo. Aqui, nós vamos ter orações. Então, a oração que exerce função de adjunto adnominal vai indicar uma característica, provavelmente de algum termo, de algum outro nome, que esteja na oração principal, para que elas possam estabelecer esse vínculo sintático, porque sintaticamente o adjunto adnominal está vinculado ao nome que ele vai caracterizar. Então, aqui nós vamos ter essa ideia, só que em forma de orações. Então, na primeira oração eu vou ter um nome, eu vou ter um termo, e eu vou caracterizar este termo, só que agora com um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho sempre uma oração. Então, o que vai ser a oração subordinada adjetiva? Vai ser um adjunto adnominal, termo que caracteriza um outro, só que em forma de oração, com um verbo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. São introduzidas, outra diferença, não mais por conjunção, galerinha. São introduzidas por um pronome relativo. Tá joia? São introduzidas por um pronome relativo. Então, nas orações subordinadas adjetivas, eu não tenho conjunção introduzindo. Por que razão, Rafaela? Eu falei para vocês que as conjunções não exercem funções sintáticas, nunca, em hipótese alguma, em lugar algum de todo o cosmos. Os pronomes exercem funções sintáticas, como eu mostrei para vocês na oração subordinada substantiva agente da passiva. Então, veja bem, nas orações adjetivas, os pronomes vão exercer uma função sintática. Portanto, elas não podem ser introduzidas por uma conjunção. Se a conjunção não exerce função sintática, como é que eu vou introduzir a oração por uma conjunção? Não tem como. Não tem como. Beleza? Então, eu tenho que introduzir a oração por um pronome relativo. Próxima informação, existem dois e somente dois tipos de orações subordinadas adjetivas, quais sejam a restritiva e a explicativa. E a última informação, elas podem ser reduzidas, lembrando o que é uma oração reduzida. Duas características, ela não possui conjunção e ela possui um verbo reduzido, ou seja, o verbo aparece em uma forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Tranquilo, galera? Então, essas são as informações iniciais acerca das orações subordinadas adjetivas. Eu gostaria que você circulasse essa palavra ou grifasse, puxasse uma setinha e escrevesse assim, ó, informação essencial. E aqui na explicativa, você circulasse ou grifasse essa palavra, puxasse uma setinha e escrevesse informação adicional. Por enquanto, é isso que eu quero que você faça e você vai entender com maiores detalhes, isso aí que eu acabei de pedir para você fazer, na análise de cada um dos tipos das orações adjetivas. Vamos, então, começar. Olha só. Bom, só tem esses dois tipos, né? Restritivo e explicativo. Então, vamos lá. Primeiro tipo, oração subordinada adjetiva restritiva. Tá aqui já. Aqui já está a principal característica dela. Não vem separada por vírgula. E olha o que ela faz. Delimita de forma mais precisa o seu referente, que é nada mais, nada menos do que o que a gente acabou de escrever. Coloca aí, ó, informação adicional. Fecha parênteses, como a gente acabou de escrever. Você vai entender já já por que eu estou falando para você escrever isso. Vamos analisar, então, esse período. Meu irmão, que mora em Brasília, chegou hoje. Primeiro passo, vou grifar os verbos. Então, tá aqui, ó, mora e chegou. Segundo passo, eu vou separar as orações. Aí, olha só.
que eu procuro para separar uma oração? Conjunção ou pronome. Esse que aqui pode ser conjunção ou pronome. Lembra que eu falei que ele introduz a segunda oração? Então, significa que você vai separar a oração aqui. Só que, olha só, meu irmão não tem verbo. Então, isso aqui não é oração. O que significa dizer? Que essa oração está intercalada. Ela quebra a oração, ela está no meio. Olha lá, que mora em Brasília é uma oração. E chegou hoje faz parte desta oração aqui. Meu irmão chegou hoje é uma oração. E a segunda oração é que mora em Brasília. Eu só tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, mora e chegou. Só que esta oração aqui, ela está intercalando, né? Ela está quebrando uma oração. Já é uma peculiaridade da oração adjetiva. Ela, muitas vezes, ela quebra uma oração, ficando um pedacinho da oração antes dela e outro pedacinho depois dela. Mas é importante você entender que, em que pese nós termos aqui duas barras, nós não temos três orações. Nós temos três pedacinhos, mas não são três orações. Porque, veja bem, nesse primeiro pedacinho aqui, meu irmão, eu não tenho verbo. Então, logicamente, que isso aqui não configura uma oração. São três pedacinhos, porém somente duas orações. Uma oração é meu irmão chegou hoje e a outra oração é que mora em Brasília. Esta oração aqui é a que possui o elemento de ligação. Esse elemento de ligação será uma conjunção ou um pronome. Não são um destes dois aqui que podem ligar orações, conjunções ou pronomes, quando forem orações desenvolvidas? Sim. Então, já sei o que até agora? Já sei que essa informação, que essa oração está cortando e já sei que este é o elemento que liga. Isso aqui vai ser uma conjunção ou um pronome. O que eu faço? Tento substituir esta oração aqui, ó, por um daqueles pronomes. Isso, disso, nisso, blá, 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 e vejo se faz sentido. Vamos ver, galera? Meu irmão isso chegou hoje. Ou meu irmão esse chegou hoje. Faz sentido, pessoal? Não, né? A gente percebe claramente que há uma quebra de significação aí. Não dá para eu substituir. Essa oração aqui, então, não é uma oração subordinada substantiva. Aí eu passo para a segunda possibilidade. Se ela não é uma oração subordinada substantiva, o próximo passo é, nessa ordem, é por isso que eu estou ensinando nessa ordem. Primeiro eu vejo se ela é substantiva. Como? De maneira muito simples, tentando substituir por um daqueles pronomes que eu citei. Segundo passo, eu vejo se essa oração é uma oração adjetiva. E como é que eu vejo isso? A adjetiva é introduzida por um pronome relativo, é a única que é introduzida por um pronome relativo. E o pronome relativo ele tem uma peculiaridade. Ele retoma um termo anterior. Ele significa um termo da oração anterior. Veja bem, esse que aqui, ó, está retomando a ideia do meu irmão. Pronomes relativos fazem isso. Você tem que lembrar das nossas aulas de pronomes. O pronome relativo retoma uma ideia anterior. Ele retoma essa ideia aqui. Como é que eu sei que ele retoma essa ideia, Rafaela? De maneira muito tranquila, porque ele substitui essa ideia. Tanto é que nessa segunda oração aqui, ó, que mora em Brasília, eu posso perfeitamente retirar a palavrinha que e no lugar dela colocar o seu referente, que é quem? Meu irmão. O pronome relativo faz isso. Ele retoma uma palavra para que essa palavra ou essa expressão não se repita. Por essa razão, eu posso retirar o pronome relativo e substituir, porque ele significa exatamente a expressão que ele não quer que se repita no meu período. Né? Lembra que eu falei? Pronomes são palavras coesivas, que impedem essa repetição desnecessária de palavras e de termos em uma oração. Então, vejam bem, aqui eu terei a seguinte sentença. Meu irmão que mora em Brasília chegou hoje. Uma oração, meu irmão chegou hoje. A outra oração, meu irmão mora em Brasília. Para eu não repetir meu irmão, eu pego um pronome relativo e substituo, porque o pronome relativo nasceu para fazer isso. Então, aqui eu não tenho conjunção. Eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu só posso ter oração subordinada adjetiva. Mais uma vez, é o único tipo de oração subordinada que vai ser introduzida
por um pronome relativo. Tranquilo? Então, aqui eu sei que essa oração é subordinada adjetiva. Aí eu só tenho duas possibilidades, ficou ridículo, né? Ou ela é restritiva ou ela é explicativa. A restritiva não vem separada por vírgula. Meu filho, você está vendo alguma vírgula aqui separando essa oração? Não, tem nada separando. Há uma continuidade. Então, pronto, você já classificou que mora em Brasília é oração subordinada adjetiva restritiva. E aí, o que eu falei para vocês? A oração adjetiva, ela exerce função de adjunto adnominal. O adjunto adnominal é uma função que indica uma característica a um termo. Vê se isso aqui não é uma característica do meu irmão. Morar em Brasília não é uma expressão que caracteriza este termo aqui, meu irmão? Sim. Então, esta expressão caracterizadora exerce a função de adjunto adnominal, que por não vir separada por vírgula, transforma-se em oração subordinada adjetiva restritiva. E faz o que a restrição? Delimita de forma mais precisa o seu referente. Vamos entender o que é restrição? Eu já te expliquei isso no nosso módulo de morfologia. A restrição é uma seleção. Eu sou restritiva quando eu seleciono. Então, eu tenho um determinado conjunto de seres ou de coisas e, de maneira restritiva, eu vou selecionar uma parte daqueles elementos. Aqui eu estou selecionando. Eu tenho mais de um irmão e eu estou pegando apenas, estou me referindo apenas ao irmão que mora em Brasília. Qual irmão chegou hoje? Apenas o que mora em Brasília. Se esta é uma informação restritiva, se esta aqui é uma informação restritiva, significa então que neste conjunto aqui eu tenho mais de um elemento. Porque eu estou delimitando, eu estou restringindo. E aí, galera, só para fechar, meu irmão chegou hoje, essa oração é uma oração principal. Aí, olha o que acontece com a oração subordinada adjetiva explicativa. Professora, tá igual. Não tá, gente. Aqui eu tenho a presença das vírgulas. Portanto, a diferença é essa. A explicativa vem separada por vírgulas. Pode grifar isso aqui. A explicativa vem separada por vírgula. Qual é a função sintática que ela exerce, professora? A mesma, gente. Adjunto adnominal. O que o adjunto adnominal faz? Caracteriza um termo. Que mora em Brasília continua sendo uma característica do meu irmão. Pô, qual é a diferença então, professora? Semântica. A diferença é semântica. Quando eu tenho uma adjetiva explicativa, olha o que ela significa. Qualifica o seu referente de forma mais genérica. Portanto, a informação não restringe. A informação não restringe. Então, ela não é uma informação essencial. Eu pedi para você escrever aqui, ó. A restritiva traz uma informação essencial. A explicativa traz uma mera informação adicional. Então, peraí. Olha que lindo, hein? Essa informação aqui, que mora em Brasília, não é essencial. Ela é meramente adicional. É uma informação a mais. Por essa razão, ela vem entre vírgulas. Na língua portuguesa, expressões que dão informações adicionais vêm separadas por vírgula, porque são expressões dispensáveis do meu contexto. Se ela não é essencial, significa que é uma informação a mais. Então, eu posso perfeitamente retirar essa informação que não haverá prejuízo de entendimento para a minha sentença. Portanto, essa informação que mora em Brasília é uma informação a mais. O que significa dizer que eu tenho quantos irmãos? Se essa é uma informação a mais, se eu não preciso dizer que o meu irmão mora em Brasília, é porque eu só tenho um irmão. Olha a diferença semântica, enorme, por apenas 2 vírgulas. Senhores, essa informação não é essencial, ela é adicional. Se ela é adicional, eu posso retirá-la do meu contexto.
Eu posso retirá-la daqui, dizendo apenas meu irmão chegou hoje, que todo mundo vai entender. Mas peraí, se eu tenho mais de um irmão, se eu disser meu irmão chegou hoje, vão perguntar qual irmão? Você tem mais de um? Então, se eu tenho mais de um irmão, eu não posso colocar uma informação meramente adicional. Eu tenho que colocar uma informação que delimite. Eu tenho que colocar uma informação que restrinja. Dentre os meus 5 irmãos, qual chegou hoje? A informação tem que restringir. Então, eu tenho uma informação essencial. Agora, se eu só tenho um irmão, eu posso falar que ele mora em Brasília, eu posso falar que ele é skatista, eu posso falar que ele é loiro, eu posso falar que ele tem 1,90 m, não vai fazer a menor diferença, eu só tenho um. Todas estas são informações adicionais. Informações que caracterizam, sem sombra de dúvida. Por essa razão, são adjuntos adnominais. Só que caracterizam de maneira adicional e não essencial. Sendo assim, galerinha, eu posso retirar. E a conclusão linda, a conclusão semântica a que nós chegamos é essa. Aqui eu só tenho um irmão. Pode escrever. Eu só tenho um irmão. E na anterior? Na anterior eu tenho mais de um irmão. Porque essa informação é restritiva. Como eu sei que ela é restritiva? Não tem vírgula. O que é restringir? É escolher dentro de um conjunto. Então, aqui eu tenho um conjunto com vários irmãos. E essa informação é capaz de restringir, de delimitar. Aqui, eu não estou escolhendo. Eu dou uma informação que não restringe. Se eu não restringo, é porque eu só tenho esse irmão. Olha que bacana. Então, nos aprofundamos bastante aqui com esses 2 slides, hein? A diferença é visual, sem sombra de dúvida. A adjetiva explicativa tem vírgula. A adjetiva restritiva não tem vírgula. Só que essa simples diferença visual gera uma enorme diferença de significado. Enorme. No primeiro caso, eu tenho mais de um irmão. A informação é essencial. É uma restrição. No segundo caso, eu só tenho um irmão. Essa informação é meramente adicional. Para fechar, lembre-se, candidato, que esta palavrinha aqui, ó, não é conjunção. Quem introduz oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva, seja ela explicativa, sempre um pronome relativo. Como é que eu sei que é um pronome relativo? Ele significa um termo anterior. Eu posso retirar essa palavra e colocar esse termo anterior aqui. Meu irmão mora em Brasília. Porque o pronome relativo, ele substitui um termo anterior. Tudo bem, senhores? Vimos, então, nesse bloco, os 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. A partir do próximo bloco, nós vamos ver o último tipo de orações subordinadas, que são as adverbiais. Eu espero vocês e até lá.